E o Palmeiras tropeçou de novo e agora diante do Fluminense fora de casa, Fluminense sem técnico. Vamos ver um pouquinho sobre como foi esse jogo e agora menos 3 pontos de distância para o vice-líder, né? Bora lá? Fala pessoal, aqui quem fala é o David, bem-vindo a mais um Sala Verde. Hoje para falar dessa derrota, uma derrota que não era esperada, uma derrota que tira confiança para o jogo de meio de semana, né, contra o Cerro Porteño, para classificar na Libertadores, e uma derrota que tira a vantagem que o Palmeiras tinha para o vice-líder. Mas antes, vou pedir para você deixar seu like, comentar, compartilhar e se inscrever nesse canal, assim você fica por dentro de tudo que acontece aqui sobre o Palmeiras. Bora lá? O jogo foi, em si, um desastre para o Palmeiras, né? Por quê? Porque o Palmeiras não conseguia dominar a bola e não conseguia dominar as ações, não conseguia neutralizar o Fluminense, não conseguia tomar conta dos espaços e isso gerou muitas preocupações, principalmente pensando na sequência, né? O Palmeiras estava com o time titular, e aí alguns jogadores não foram bem, como é o caso do Arias, que sentiu demais no Maracanã. Aí a gente tem que ver de jogador para jogador o que está acontecendo ali, por que o Arias não conseguiu desempenhar, se era só porque estava jogando contra o ex-clube. Eu acho que vale uma observação para pensar que agora ele defende as cores do Palmeiras e ele tem que estar extremamente focado, né? E ainda o Vitor Roque, que não conseguiu ainda desempenhar um melhor futebol depois que ele voltou da lesão, né? Vitor Roque tem tido muita dificuldade de engrenar uma sequência de partidas, de engrenar uma constância técnica também. Ele muitas vezes ajuda, ele muitas vezes cria alguma jogada, mas nem sempre toma as melhores decisões. E eu acho que o ponto positivo é que o Alan continua jogando bem sempre, né? O Alan, ele cria algumas jogadas, quase faz o gol ali no começo do primeiro tempo. E e eu acho que o Alan é a boa notícia. O Flaco Lopes também voltando a marcar, como fez contra o Cerro Porteño, e a dar assistência, né? Eu acredito que o Abel vá fazer mudanças para esse jogo contra o Cerro Porteño, mesmo apostando que o Vitor Roque é o titular, mas que ele não me parece preparado para ser o titular nesse momento. Não me parece preparado, talvez psicologicamente, mais do que fisicamente, porque ele parece muito ansioso. E o, e o Maurício tem tido muita sorte e tem sido um atacante melhor do que ele vinha sendo o meio-campo. Bom, e aí falando do jogo, o Palmeiras teve essas primeiras chances ali, né? Algumas com o Alan, outra com o Flaco Lopes, mas para no goleiro Fábio ali. O Alan não consegue finalizar forte, o Flaco não consegue acertar o cabeceio ali, acertar a direção do cabeceio e para. E aí sai o gol do Gomes numa bola parada, né? Que o Andréas cobra e o Gomes cabeceia e abre o placar. E aqui a gente começa o nosso desespero, porque o Palmeiras ele esteve nesse jogo duas vezes frente ao placar e não conseguiu segurar. A mesma coisa aconteceu contra o Cerro Porteño e a mesma coisa veio a se repetir também contra o Atlético Mineiro. Não é a primeira vez que o Palmeiras dá um vacilo. Não contra o Atlético Mineiro, inclusive, não é que o Palmeiras abre o placar, mas ele toma o gol logo em seguida, né? E aí acaba com as possibilidades de ter a virada. E uma coisa que tem me preocupado também é que o Palmeiras, toda vez que faz o gol, ele recua demais, né? E aí deu campo, deu espaço para o Fluminense e parecia numa preguiça, não numa preguiça de não estamos correndo, mas numa preguiça de tentar imaginar aonde que eu tenho que correr, né? Aonde que eu tenho que acompanhar. Cada jogador tem suas funções e parecia que eles não estavam acompanhando a marcação corretamente. O Fluminense muitas vezes ele entrava ali entre os laterais, Piquerez e o Giai, e entre os volantes, né? Seja o Marlon, seja o Andréas que estava por ali. O Fluminense estava com muita facilidade para tocar ali entre linhas e entrar para dentro da área e finalizar dentro da área do Palmeiras.
E isso é um ponto a se observar, porque se continuar assim, continuar nessa distância da marcação, a gente pode sofrer muito. Mesmo esse sendo o maior defeito do Palmeiras nesse jogo, né? Principalmente no primeiro tempo, o Palmeiras toma o gol de empate num lance que ele tinha superioridade numérica e tinha melhores condições para tirar a bola, que é um cruzamento na linha de fundo, quase a bola saindo, a bola indo para trás, e aí nem os dois zagueiros no Hulk não conseguem tirar essa bola, e o Murilo, assim, para mim foi uma falha, porque o Murilo ele não pode deixar o Hulk subir daquele jeito. E o Carlos Miguel, muito menos, né? Porque ele tem que esperar uma bola finalizada, seja ela torta ou não, mas ele tem que esperar e ele tem que estar na linha da bola para ele conseguir atacar a bola no momento certo e chegar nela. E ele vai como se fosse em direção ao segundo pau, e a bola saindo, ele tem que ter esse reflexo de olhar e de perceber o jogador, onde que tá indo essa bola, como que o jogador vai finalizar, se ele tá se ele tá com o eixo do corpo dele equilibrado para finalizar essa bola. Mas eu coloco ainda um pouco mais de culpa no Murilo, porque ele não parece que ele não sobe, né, na bola. E ele, inclusive, no terceiro gol, ele não pressiona o Martinelli onde sai o gol do Cano, né? Isso propriamente não é uma falha grotesca, mas é uma falha. Ele não pode deixar o Martinelli dominar a bola, não pode deixar o Martinelli receber a bola daquele jeito sem pressionar o Martinelli. E ele não pode deixar o Hulk cabecear sem que ele tente tirar de alguma forma essa bola. Ele não pode deixar de subir numa bola daquela, uma bola que está saindo da área. Ele tem que ter essa vantagem, né? E aí, vamos para o segundo tempo. O Palmeiras ele dá uma leve melhorada, mas ainda assim o Fluminense continua dominando os espaços, dominando o meio-campo. Isso muito por conta do Arias, que não consegue atuar, né, nesse jogo. Ele muitas vezes pegava a bola e não ia para a linha de fundo, não terminava a jogada, não conseguia se movimentar. E pode ser que seja por conta da pressão, né, dos xingamentos dentro. Ele pode ter sentido, ele que fez história no Fluminense, mas não pode deixar de estar focado no jogo, né? Ele tem que entregar mais do que ele entregou nesse jogo. Para nossa sorte, ou azar, né? O Abel faz algumas alterações, coloca o Maurício e o Flaco Lopes, que era um dos poucos jogadores que conseguia desenvolver alguma coisa ali, né? Ele vai e escora uma bola que deixa o Maurício na cara do gol, e o Maurício não perdoa, né? O Maurício que vive uma fase artilheira. O Maurício, eu acho que ele tá buscando essa passagem. Talvez não seja o nosso titular absoluto, mas temos que aproveitar de certa forma a fase que o Maurício vive, seja entrando no segundo tempo para resolver, tendo que mudar o estilo de jogo, ou seja, entrando no primeiro tempo, no brasileiro principalmente, onde que tem que ter uma rotação maior de jogadores, né? E só que aí vem o pulo do gato, né? O Palmeiras tem sofrido muito com isso. Ele faz o gol e sofre o gol na sequência. Ele aconteceu contra o Fortaleza, aconteceu contra o Atlético Mineiro, aconteceu contra o Cerro Porteño pela Libertadores e agora aconteceu contra o Fluminense de novo. 2 minutos depois, o Abel, que tinha mudado o Sousa, e aí depois teve que retirar por uma lesão ali, né? Teve que o Sousa, que tinha entrado no segundo tempo, teve que sair pro Felipe Anderson entrar. E aí temos um erro grotesco de marcação, um erro do Felipe Anderson, um erro do Giai, tá? E um erro da nossa zaga de novo. Por quê? Porque o Felipe Anderson tinha a função de recompor pela ponta. E sempre ele fez isso. Nesse jogo, ele resolveu que ele não tinha que recompor pela ponta. E aí, o Guga passa livre
e o Arthur fica meio que perdido. O Arthur que vinha fazendo a lateral ali, entrou no lugar do Piquerez, ele fica perdido, não pressiona o Guga também, e aí o Guga cruza com liberdade para a área, né? E aí o Cano acerta a trave e o Giai do outro lado fica olhando. O Giai, ele não tem feito boas partidas. E quando inclusive o Abel foi colocar o Emiliano Martinez, eu logo pensei, ele vai tirar o Giai porque o Giai não tá bem. E ele tira o Andréas, deixa o Giai vai e falha nessa marcação, deixa o jogador do Fluminense, o atacante do Fluminense, entrar sozinho ali pela direita, para de pressionar e ele faz o gol de empate. 5 minutos depois, o Giai dorme de novo no ponto e quase que sai o gol do Cano, né? O Cano que entra muito bem nesse jogo, mas o Giai dormindo de novo quase deixou o Cano marcar o gol da virada. E ainda, logo em seguida, temos mais um erro de marcação pelo lado esquerdo, onde o Felipe Anderson não pressiona o Guga, deixa o Guga completamente livre pela esquerda, indo na linha de fundo. Ele cruza pro Martinelli, o Martinelli completamente livre, sem pressão nenhuma, chuta pro gol. E o Cano, que não tinha pressão nenhuma dentro da zaga também, vai lá e ataca a bola e faz o gol. Então, tipo assim, o Palmeiras não pode se dar o luxo de deixar de marcar jogadores que podem ser decisivos. Principalmente Germán Cano, né? Então, quando você tem alguns jogadores que estão bem na partida, você tem que pressionar, você tem que ficar com a concentração máxima. E se você vira o jogo, o Palmeiras esteve à frente do placar 2 vezes, 1-0 e 2-1. E faltava 8 minutos para o fim dos 90 convencionais, né? Aí ia ter os acréscimos ainda, mas faltava 8 minutos após a virada do Palmeiras, 2-1. Se você mantém o foco naquilo que tem que ser feito, você mantém o resultado. E aí, todo mundo quer virar protagonista, né? Do nada. Geralmente é assim que acontece. O jogador quer virar protagonista e acaba falhando. Aconteceu 2 vezes e a gente sai com a derrota, né? O Palmeiras, ele tem que rever. Não é possível que isso esteja acontecendo, porque não é a primeira vez que acontece, né? Não é a primeira vez que acontece isso dentro de campo. O Palmeiras tomar gol logo em seguida de fazer um gol. O Palmeiras, quando faz um gol, ele tem que ser superior ao adversário. Ele não tem que deixar o adversário tomar conta. Ele tem que dominar as ações do adversário para não tomar o gol. Não o contrário, né? E aí, o Palmeiras peca toda vez que faz um gol, senta no resultado e acha que tá tudo resolvido. Tem que voltar a ter aquela mentalidade forte de sempre estar concentrado até o último minuto, seja para buscar o resultado, seja para defender, porque senão assim a gente vai sair como saiu no ano passado, sem nenhum título, e com a torcida brigando com o elenco de novo, xingando a Leila, xingando a comissão técnica e chamando os jogadores de bagre. E a gente sabe que não tem bagre, né? Os jogadores não foram baratos, são jogadores caros, é um elenco caro, e a gente sabe que pode render mais, que dá para render mais. Inclusive, os próprios jogadores mostraram que dá para render mais, já mostraram que podem render mais, e não dá para sair de um jogo como esse, onde estivemos 2 vezes na frente do resultado, com 3 pontos a menos na nossa conta, né? Bom, galera, vou ficando por aqui. Não se esqueçam de se inscrever nesse canal, comentar aí o que você achou desse jogo, compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo palmeirense para que a gente consiga crescer aqui e aí trazer cada vez mais conteúdos recorrentes aqui para vocês e cada vez um conteúdo melhor também. Bom, é isso. Espero que o Abel arrume a casinha para esse jogo de quarta-feira e que veja, né, o que está acontecendo, se isso é psicológico, se tem alguma
questão física que esteja atacando alguns jogadores, se tem alguma coisa pessoal acontecendo com esses jogadores que estejam limitando eles tecnicamente, mas não pode ficar do jeito que tá. Já são 4 jogos sem vencer, a gente precisa de uma vitória na quarta-feira para avançar e a gente precisa voltar a vencer no Brasileiro para continuar líder, né? O vice-líder tem um jogo a menos ainda e a gente precisa manter uma vantagem, manter uma gordura para que a gente não precise a todo momento estar escalando os jogadores principais. E, inclusive, os reservas têm que mostrar serviço e resolver também. Vou ficando por aqui. Avante palestra. Fui!